Abra sua Bíblia junto comigo no livro do Gênesis, capítulo 21, a partir do verso 14. Gênesis 21, verso 14. Esse texto, ele traz uma narrativa muito interessante, irmãos, conhecida pela maioria de nós. Para que nós possamos entender a palavra, é necessário entendermos o contexto em que ela se encontra. Sara era a esposa legítima de Abraão, era a amada de Abraão. Abraão, desde sempre, você vai ver os textos sagrados falando sobre a devoção, o amor, o carinho que Abraão sempre teve pela sua esposa. Mas Sara tinha um problema, Sara era estéril, e Abraão precisava dar continuidade à sua linhagem, até porque ao sair da sua terra, a Bíblia diz que Deus faz uma promessa para Abraão. Deus diz que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra, e Abraão irá gerar uma grande nação. Mas existe um problema dentro dessa promessa. Olhe para cá. Abraão, ele estava em avançada idade, Sara em avançada idade, e Sara era estéril. Então, a promessa que Deus tinha dado a esse casal, sobretudo a esse homem de Deus, inquietou de certa forma a Sara. E Sara então tem uma ideia brilhante, entre aspas, de ajudar a Deus. Ela quer ajudar Deus, porque Deus disse que de Abraão vai ter uma grande nação. Ela já tem passado até do seu período fértil, avançada idade. Então ela tem uma ideia de pegar uma escrava, uma das suas escravas, chamada Agar, e dá-la a Abraão, para que Abraão tivesse relações com ela, que ela engravidasse. O filho que nascesse de Agar, na cabeça de Sara, seria o filho da promessa. E na maioria das vezes, quando nós queremos ajudar a Deus, diante de promessas que Deus faz, o negócio não acaba muito bem. Mas vamos lá. Agar engravida. Abraão, por volta dos seus 86 anos, é pai pela primeira vez. Ele tinha uma promessa de Deus, e essa promessa dizia que ele iria gerar uma grande nação. E aos 86 anos, olhe para cá, 86 anos, ele é pai. Então, Ismael, que é o nome que ele deu ao filho, monopoliza as atenções de Abraão. Ora, irmão, existia uma promessa que dele seria gerada uma nação. Lógico que quando Ismael nasceu, ele quis passar para Ismael todos os seus conhecimentos. Ele quis, sem perda de tempo, treinar Ismael para ser o patriarca quando ele falhasse, quando ele morresse. Ele já estava com 86 anos. Então, quando Ismael nasce, ele prepara o menino, ele monopoliza todo o seu tempo, ele se concentra de forma completa naquele menino, porque aquele menino era o herdeiro dele, e o menino tinha que saber tudo o que ele sabia. O menino tinha que saber dominar, o menino tinha que saber caçar, o menino tinha que saber presidir, o menino tinha que saber batalhar, guerrear, enfim, o menino ia assumir o lugar dele. Então, com 86 anos, ele não perde tempo. De manhã, de tarde e de noite é Ismael. De manhã, de tarde e de noite ele treina Ismael. De manhã, de tarde e de noite as suas atenções estão para Ismael. Ora, não precisa ser um estudioso profundo da Bíblia para perceber que isso começou a gerar um problema com Sara. Até então Sara era o centro das atenções de Abraão. Agora o filho postiço, o filho que não é o legítimo, monopoliza as atenções de Abraão e começa a gerar um atrito entre Sara e Agar. Começa a criar um clima de descontentamento, porque agora Sara não é mais o centro das atenções, e Sara percebe uma coisa: olhe para cá, Ismael está crescendo, Abraão está envelhecendo, e quando Abraão morresse, quem assumiria era Ismael. E olhe para cá, quem Ismael iria priorizar? Sua mãe ou Sara? Sua mãe. Então Sara, aqui teve a ideia brilhante,
começa a se preocupar. Sara começa a se inquietar, começa a temer. E durante 14 anos, Ismael era o centro da atenção de Abraão. Mas a promessa de Deus, ela é fiel para se cumprir da forma que Deus determina. Não importa o tempo, não importa a forma, não importa como será. Se Deus estabeleceu, se Deus prometeu, se Deus diz que fará, Ele fará da forma que falou. Aleluia. Diga amém, meu irmão. Se alegre comigo, diga glória a Deus. Muito bem. E 14 anos depois, a Bíblia diz que nasce o filho prometido, o filho da promessa. 14 anos depois nasce Isaac. E aí agora a situação muda de figura. Agora o centro das atenções, o monopólio das atenções agora não está mais focado em Ismael, agora é Isaac. E aí a Bíblia fala no Gênesis 21:5 que Abraão está fazendo uma grande celebração porque o menino foi desmamado, ou seja, o menino agora já está atingindo a sua idade ali de aproximadamente 3 anos, quando as crianças eram desmamadas naquela época, aproximadamente 3 anos, Abraão faz uma festa, e no meio dessa festinha familiar, Ismael, um adolescente de 14 anos, zomba do pequeno Isaac. Talvez tinha aquela briguinha de irmãos. Quem tem irmão aqui? Levante a mão. Você já sabe o que eu estou falando. Eu fui criado no meio dos 5, sou o mais novo, era o menor entre eles, sou ainda o menor entre eles. Imagino que eu não sofri na mão desse povo. E o adolescente Ismael zombou de Isaac. Talvez Isaac fosse pequenininho, talvez Isaac fosse magrinho, banguelo ele era, porque ele era um bebê. Eu sei que ele zomba. No que ele zomba, e Sara vê. E quando Sara vê, o clima, que já era difícil, azedou. E ela diz: Abraão, pega essa mulher, bem passional, pega essa mulher, o menino dessa mulher, e bota para fora daqui. Eu não quero esse menino e essa mulher aqui. Abraão ficou pesaroso, temeroso. Mas Deus disse: Abraão, é melhor, faz como ela está dizendo, porque eu vou cuidar desse menino. Aleluia. Você que é pai, que é mãe, queria ouvir Deus dizendo isso? Eu vou cuidar do seu menino, pode deixar que dele eu vou tomar conta. Abraão prepara um odre, que era um vasilhame com água, prepara pão, coloca sobre os ombros de Agar e diz: vai. Ele está dizendo isso, vai. Ele não está dizendo no centro de uma cidade, ele não está dizendo ao lado de um rio, ele está dizendo isso no meio de um deserto. E Agar vai. A água acaba, e aí nessa parte que nós lemos, que a partir de agora nós vamos para a pregação desse tema escolhido. Ela está desesperada, a água acaba, está no meio de uma situação de calamidade, e ela tem certeza que tudo aquilo ali vai acabar. Nessa história de Agar, nós vemos claramente a dinâmica do pecado. Ela passa um pouco desapercebida, a dinâmica do pecado passa um pouco subliminar, mas ela está presente aqui. Essa dinâmica mostra o caminho percorrido por Agar, é semelhante ao caminho que alguns que entraram aqui estão percorrendo ou já percorreram. O caminho estágios em que todo pecador invariavelmente atravessa. Essa história de Agar tem esses estágios que todo pecador invariavelmente atravessa. E hoje aqui, em momentos, você pode ter entrado aqui em alguns momentos distintos, mas em que em algum momento da sua vida você passou por esses estágios que Agar passou. A primeira coisa dessa dinâmica são os prazeres e as benesses do pecado. Olhe para cá, segure o seu sono. Os prazeres e as benesses do pecado. Ora, ela não buscou absolutamente nada. Não foi ela que se insinuou para Abraão, não foi ela que quis
ter o filho com Abraão. A situação veio até ela. Ela em nenhum momento forçou absolutamente nada. Mas a situação que veio até ela era uma situação de erro. Era uma situação que, para que qualquer pessoa que visse, nem era costume da época que se fizesse isso. Então, mesmo sendo escrava, mesmo muitas vezes não tendo essa vontade própria, Agar passou a usufruir da situação que chegou até ela, que caiu no seu colo. Você imagina então, meus amados amigos e irmãos, que ela passou a desfrutar da situação de erro que ela estava vivendo. Em nenhum momento, talvez ela não tenha se incomodado com essa situação. Em nenhum momento a Bíblia vai mostrar que ela, de alguma forma, ficou triste com tal situação. Não, ela passa a usufruir da situação, porque a situação agora é favorável a ela. Então essa é a primeira estágio da dinâmica do pecado. Ou seja, você começa a usufruir dos prazeres e das benesses que o pecado oferece. Você acha bom, você nunca vai ser pego, está tudo muito bem, dá para eu viver dessa forma, eu sou a pessoa mais esperta do mundo. E talvez você não tenha criado a situação do erro, a situação pecaminosa. Talvez essa situação tenha caído no seu colo. Alguém cometeu um erro, alguém fez alguma coisa, e aí a situação se torna cômoda para você. O que é que você faz? Fica calado, porque você está se dando bem, porque está tudo indo certo, porque ninguém vai descobrir, porque ninguém vai pegar. Então você passa a usufruir do que o pecado passa a te oferecer. É um caso extraconjugal, é uma vantagem indevida no emprego, é uma situação que você não criou, é uma situação que você não foi atrás, mas que chegou até você, é um erro, e você passa a usufruir desse erro, porque esse erro está trazendo uma coisa boa para você. Boa entre aspas. Você está me entendendo? Diga amém. Bom, durante 14 anos ela viveu como rainha daquele lugar. Durante 14 anos ela foi a mãe do filho da promessa. Durante 14 anos o seu filho era o centro das atenções do patriarca Abraão. Então ela de alguma forma usufruiu daquele momento, de alguma forma ela aproveitou daquele momento. A situação ficou cômoda, e quando a situação fica cômoda, a pessoa não quer mudar. Talvez você esteja envolvido numa teia pecaminosa, talvez você esteja envolvido numa situação de erro, numa situação que você sabe que é errado, você sabe que não deve, você sabe que deve sair, mas ela é cômoda para você. É o primeiro estágio do pecado: usufruir, desfrutar das benesses que o pecado oferece, desfrutar do erro, desfrutar da situação maligna. A Bíblia diz que um jovem chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que é que eu posso fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Jesus diz: olha, falta-te uma coisa, vende tudo, dá aos pobres, depois venha e me siga. Ele não deixou, mesmo entendendo que aquela situação era uma situação ruim para ele. Ora, se ele procura um carpinteiro, um pregador no meio da rua, porque para eles Jesus era um simples profeta, um simples pregador no meio da rua. Se um homem rico chega para ele e diz: bom mestre, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Ele estava inquieto, ele estava incomodado. A vida que ele estava vivendo não era uma vida que satisfazia ele. Você me entende? Diga amém. Mas mesmo assim, Jesus diz: o erro está aqui, corrija. O que foi que ele fez? Deu as costas e foi embora. Porque é mais cômodo conviver com o erro do que confrontar o erro. Porque é mais cômodo se acomodar com o pecado, usufruir do que o pecado oferece, do que corrigir o que está errado. Imagine uma pessoa que tem um caso extraconjugal há mais de 10 anos. Imagine uma pessoa que tem uma vida inteira construída com um amante, e ele agora se converte. Olhe para cá, e a Bíblia diz: você tem que abandonar o pecado. Mas o pecado está dando a ele uma situação cômoda. E agora? Nós enfrentamos casos, por exemplo, de alguns irmãos, porque aqui na nossa igreja só se batiza na nossa igreja se aquela pessoa for casada
e apresentar seus documentos porque é uma pessoa casada. Mas aí temos alguns casos, raramente acontece isso, de que muitas vezes a pessoa fica viúva e aí fica recebendo aquele dinheiro, sabe, irmão? Amém? Amém, irmão? Aquela aposentadoriazinha, que não é essas coisas, não é? Mas serve, ajuda. Mas aí, olhe para cá, para se batizar, ele vai ter que casar. Para casar, ele vai ter que perder. O que é que a pessoa geralmente faz? Junta os paninhos, não é? Por quê? Porque é mais cômodo viver com uma situação do que confrontá-la, corrigi-la e viver pela fé. Você me entende? Diga amém. Aí vem o segundo estágio do pecado. Segure aí. O segundo estágio é que aquilo que dava prazer e satisfação, aquilo que dava segurança, agora é o motivo da sua tragédia. Se você olha para o texto, você vai perceber que durante 14 anos ela reinou. Amém? Mas agora ela está sendo expulsa da casa. Por quê? Ela está sendo expulsa da casa por quê? Porque ela é mãe de Ismael. Então a situação, o objeto que dava a ela conforto, segurança e satisfação, agora é a causa da sua ruína. É a causa daquilo que lhe tira o sono. Justamente o que lhe dava prazer, agora lhe causa dor. Você sabia que pode mudar rapidamente dessa forma, essa sensação em nós? Olhe para cá. Se você já perdeu um ente querido, durante um tempo, a simples lembrança do nome, ou a pronúncia do nome daquele ente querido, causa dor. Em outro tempo, causava alegria. Fulano chegou, você se alegrava. Agora você lembra o nome fulano, você sente dor. O mesmo nome que causava alegria, agora causa dor. Você está me entendendo, meu irmão? Diga amém. Você está com medo de mim? Está tão calado. Amém. A situação é a mesma. A situação é a mesma. Ismael está lá, Abraão está lá, Agar está lá. A situação é a mesma, mas o contexto muda. O contexto agora é modificado. Agora aquele ambiente que trazia satisfação agora é sofrimento, é agonia, são brigas, isolamento. A mulher que estava na cabana principal agora é isolada. A mulher que era desejada a sua presença agora é rechaçada, agora é rejeitada. O nome Ismael, que produzia para Abraão tanta alegria, que brincava com ele, que treinava com ele, talvez treinasse com flecha, talvez treinasse com espada. Imagine a situação de um pai se divertindo com seu filho. Agora Abraão sabe que existe ciúme entre Sara e Agar, e ele tenta talvez evitar estar mais próximo de Ismael. Uma situação de desconforto, uma situação de agonia. O pecado produz isso na vida de quem o comete. Ninguém usufrui dos prazeres do pecado eternamente. Ele cobra um preço. E aquilo que lhe trazia alegria, agora lhe traz dor de cabeça. E aquilo que lhe trazia alegria, agora lhe traz sofrimento. Aquilo que ria, que você ria quando lembrava, agora você pensa em chorar. Agora vem a crise dentro de casa, agora vem as brigas dentro de casa, a família começa a se despedaçar, os problemas dentro de casa, você não consegue mais ficar dentro de casa, e algumas pessoas passam a ter o cúmulo de não querer mais entrar dentro da sua própria casa, porque ele não tem prazer de estar em sua casa. Sua casa, olhe para cá, pode ser o céu na terra, mas também pode ser o inferno. Pode ser o melhor lugar para você estar, mas também pode ser o pior. Você concorda comigo? Diga amém. O pecado cobra o seu preço. É o segundo estágio. E Agar passa agora por esse estágio. O que vai acontecer? O que vai acontecer com uma mulher
que não tem habilidades, era uma simples escrava, com um jovem de 14 anos, que ainda não tem condições sequer de se manter, que dirá manter ele e sua mãe. E aí a Bíblia fala no versículo de número 14, é simbólico isso. A Bíblia fala que Abraão pega um pão, pega um odre, dá àquela mulher e a despede. Olhe para cá, o que o homem dá nunca é suficiente. O que o homem te oferece sempre acaba. O que os seus amigos te oferecem sempre vai por água abaixo. Chega uma hora que vai acabar e você não tem mais para onde ir. Ela e sua família quase morreram. Quando você olha, meus irmãos, para os versos que nós lemos, a Bíblia diz que ela está numa situação de total desespero. Ela diz: fique aqui. É um menino de 14 anos. Não era mais um menino, uma criança, já era uma adolescente. Ela diz a ele: fique aqui que eu vou para o outro lado. Ela deixou ele lá porque ela não queria vê-lo morrer. Por causa dos seus erros, por causa dos seus posicionamentos errados, por causa do pecado que está contaminando a sua vida, a sua família pode pagar um preço. A sua família poderá ser cobrada. Aquele menino não tinha culpa. Aquele menino não fez absolutamente nada. O erro foi dele, de Abraão. O erro foi dela. Mas olhe para cá, o primeiro que seria a vítima era aquele que era inocente. E assim acontece em muitos lares, e assim acontece em muitas casas. E se Deus trouxe você aqui nessa noite, foi para falar para você que as suas escolhas afetam a sua família. O seu erro, o seu pecado afetará os seus filhos, afetará a sua casa, afetará a sua família, irá trazer calamidade para dentro da sua casa. Abra os seus olhos, atente para o que está acontecendo. Sempre terá um preço, o diabo cobrará o preço, o pecado trará as suas consequências, e por causa dela, olhe para cá, o seu filho quase morreu. O que se passou na cabeça dela? O que ela imaginou ao ver o jovem Ismael com tanto futuro pela frente, com uma perspectiva de vida pela frente, seria ali o patriarca de uma tribo, e agora estava sentado debaixo de uma árvore esperando a hora para morrer. Você que é mãe, imagine o que Agar não sofreu. Você que é mãe, imagine o turbilhão de emoções que ela passa nesse momento. Ela está, olhe para cá, em total desespero. Fique aí para morrer, que eu vou morrer do outro lado. Eu não quero ver você morrer, eu não quero ver o seu sofrimento. E na hora que a esperança dela acaba, e na hora que o desespero é mais patente, na hora que a noite se transforma mais escura, Deus brada do meio das trevas e diz: Agar, não temas. Aleluia. 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 Deus ouviu a voz do menino. E no começo eu disse a você que Deus disse a Abraão: não tema, Abraão, porque eu vou cuidar do seu filho. Eu vou tomar conta dele. E no meio dessa tragédia da familiar, e no meio dessa desgraça que se acometeu sobre ele, a Bíblia diz que quando tudo ficou trevas, Deus visitou Ismael. Aleluia. Veja, irmão, quando não há para onde ir, ele estende a mão. Quando as portas se fecham, ele chega. Quando não há perspectiva, ou você acha que Agar, se tivesse a mínima perspectiva, ela não tinha encontrado. Se esse poço já tivesse ali, ela não teria enxergado. O que o homem dá, olhe para cá, é passageiro. O que Deus dá permanece para sempre. Abraão deu um odre, Deus mostrou um poço. Abraão diz: toma esse cantil de água e vai para uma viagem longa. Deus diz: para aqui, mora aqui, porque aqui tem um poço e eu vou cuidar do menino. Aleluia. Você me entende, meu irmão? Diga amém. Aleluia. Deus nunca está distante. Deus nunca está alheio.
Talvez você, no meio das crises que você tem enfrentado, talvez você tenha desejado deixar a vida errada, talvez você tenha desejado abandonar o pecado, mas você tem medo do que vai ser daqui por diante. Deus tomará conta de você e dos seus filhos. Aleluia. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Aleluia. Êxodo capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz: Deus disse que viu a aflição do seu povo, ouviu o clamor e desceu para socorrer os seus filhos. Aleluia. Aleluia. Você me entende, meu irmão? Diga glória a Deus. Do desprezo para os braços de Deus, do abandono do homem para o acolhimento do Todo-Poderoso. É assim que Deus faz. Quando meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Aleluia. Entenda isso em nome de Jesus. Deus transforma a tormenta daquela mulher em paz. A Bíblia diz que quando ele chegou ali naquele poço, ela encheu de água o odre, deu de beber o rapaz. Verso 20 diz: e Deus estava com o rapaz. Quando você olha para os versos anteriores, há uma mulher sem expectativa nenhuma. Quando você vai para o versículo 20, ele vai dizer: Deus estava com o rapaz que cresceu. Ele não morreu, ele cresceu. Deus toma conta, irmãos. O último estágio é o estágio do desespero total. E nesse desespero total, a luz de Deus passa a brilhar na sua vida. Não é porque você é bonzinho, e não é porque você atentou para Deus, não. É porque no fundo do poço, no meio das trevas, a única luz que brilha é a luz de Jeová. Ninguém vai te ajudar. Abraão não foi atrás, nenhum servo foi atrás, não um homem ajudou. Foi a mão de Deus que salvou aquela vida. Ele cumpre suas promessas, você entende? Diga amém. Ele cumpre. Ele cumpre. Se ele diz que o justo viverá pela fé, é porque ele sim viverá pela fé. Ele cumpre as suas promessas. Versículo 21 diz que Ismael habitou no deserto. Sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Eu não sei você, meu irmão, mas eu tenho um projeto pessoal, uma meta pessoal. A minha meta é ver os meus filhos com suas famílias, casados, autossuficientes, eu vê-los bem. Quando eu ver esse dia, eu já tenho cumprido a minha missão para com eles. Não é por acaso que o escritor diz no versículo 21, ele casou e habitou na terra do Egito. A mão de Deus continuou sobre a vida daquele menino. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Deus está dizendo para você que chegou aqui nessa noite, Deus está dizendo para você que me ouve nessa noite, Deus está falando para cada um de nós nessa noite: eu quero cuidar da sua família, eu quero cuidar dos seus filhos, eu quero tomar conta da sua vida. Aleluia. Esse é o último estágio do pecado. Nesse último estágio, alguns não sobrevivem. Diferente de Agar e Ismael, alguns morrem, porque Deus mostra o poço, mas eles não enxergam que o poço é Deus que está dando. No meio dessas trevas que você está experimentando hoje, Deus acende uma luz e diz para você: é por aqui, quero tomar conta da sua vida. Você não desfrutará do pecado para sempre. Você não desfrutará desses prazeres para sempre. Não vai. Sua situação é errada e não importa quanto tempo leve, olhe para cá, Deus vai cobrar um preço. E isso hoje que traz alegria, satisfação, vai se tornar aquilo que vai te trazer tormento, dor e sofrimento. Assim como a vida de Agar, já estou encerrando. Assim como a vida de Agar, a sua vida poderá entrar em colapso. Sabe o que é colapso? Decadência, destruição total. Não espere chegar no fundo do poço para enxergar a luz que vem do alto.
Se Deus trouxe você aqui nessa noite, é porque Ele tem desejo de salvar a sua vida antes disso. Sofrimento pessoal, sofrimento familiar, situação de morte, você não precisa passar por nada disso. Deus deseja salvar a sua alma hoje aqui nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Não desista. Agar quis desistir. Não desista. Não queira sentar e morrer. Não queira desistir do que Deus tem para você. Se você ficar atento hoje, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus nessa noite e não endureceres o teu coração, aleluia. Quem tem ouvidos, ouça. Ele hoje vem em teu favor. Ele hoje vem para salvar a sua vida. O poço de Berseba está aberto hoje aqui para você. Se você deseja aceitá-lo como seu Senhor e como seu Salvador, se você deseja recebê-lo, se você deseja tê-lo como seu Senhor, se você deseja clamar pelo seu socorro hoje, aleluia, Ele te ouve, Ele te vê, Ele desce para te socorrer. Agora, assim como aquele jovem naquele dia clamou, sim, ele clamou. Ele clamou porque não tinha mais ninguém para ajudá-lo. A figura que ele tinha mais próximo de proteção, de cuidado, aquele a quem ele mais amava, disse a ele: fique aqui, porque não vou suportar vê-lo morrer. Ele clamou. O texto diz que o Senhor ouviu o seu clamor e enviou um anjo para socorrê-lo naquele dia. Hoje pode ser o seu dia. Hoje o Senhor pode socorrer sua vida hoje aqui. A calamidade que você deixou ao sair de casa, hoje Ele pode resolver. A tragédia que se avizinha diante de você, o iminente colapso, a iminente destruição da sua casa, se você está aqui hoje, é porque Deus tem desejo de resolver. Não se contente com as migalhas que o homem vai te oferecer, a ajuda que alguém vai te oferecer, vai acabar. Mas se o poço do Senhor for colocado na sua vida, na sua casa, a palavra do Senhor diz: aquele que crê em mim, segundo as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Leve essa paz para casa hoje. Leve essa autoridade para casa hoje. Leve o gozo de Deus para a sua casa hoje. Curve sua cabeça por um minuto. Oh, aleluia, aleluia. Se alguém no nosso meio escutou essa mensagem, entendeu, e agora sente no seu íntimo um mover de Deus para mudar de vida. Sim, um mover de Deus. Aí onde você está, você vai se colocar de pé e vai recebê-lo como seu Senhor e como seu Salvador. Se você deseja se entregar a Cristo, se Deus falou com você aqui hoje nesse lugar, fique de pé agora e receba Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Onde está a primeira vida que deseja se render a Jesus? Onde está a primeira pessoa? Oh, aleluia. Se você deseja, fique de pé e receba-o como seu Senhor e como seu Salvador. Tem alguém no nosso meio que deseja se render a Jesus? Amém. Se não tem, nós não vamos insistir. Que essa palavra encontre abrigo no seu coração. Mateus capítulo 13, Jesus conta uma parábola. A parábola do semeador. E uma boa semente, olhe para cá, é lançada em vários terrenos. Uma boa semente foi lançada em vários lugares. Essa boa semente caiu entre espinhos, a Bíblia diz. E ela cresceu, mas os espinhos sufocaram. Outra semente caiu sobre a rocha, cresceu, mas não tinha raiz. Logo morreu. Outros pássaros levaram. Mas a Bíblia diz que uma semente caiu em terra fértil, frutificou, multiplicou. Essa semente é a palavra de Deus, você entende? Amém. Você é essa terra.
Se a palavra de Deus for fértil, se você for um terreno fértil, Deus frutificará em sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê outras oportunidades. Você sempre é muito bem-vindo entre nós. Estamos sempre, é um prazer receber cada um de vocês. Estamos sempre de braços abertos. Amém?